Estamos ao vivo, bora simbora, turma, 26 de junho de 2024, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico e não poderia ser diferente. Eu quero conversar com vocês sobre os acontecimentos de hoje na Bolívia, esse importante país sul-americano que hoje foi palco de uma tentativa de golpe, uma tentativa de mudança governamental. E eu trago para vocês todo o contexto do que acontece nesse país que tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, basicamente o tamanho do Pará, um PIB de 44 bi, um país que tem forte desigualdade e tem aí na lista do IDH, do Índice do Desenvolvimento Humano, uma das piores posições, não só no contexto latino-americano, mas também internacional, e também um país que carrega aí um forte histórico de instabilidade. Acredito que quem acompanha o meu trabalho há algum tempo aqui no Minuto Geográfico e também, de alguma maneira, os ex-alunos já devem lembrar das nossas aulas. Eu sempre disse para vocês que a Bolívia tem vários movimentos separatistas, existe uma forte polarização política na região de Santa Cruz, naquela região do Pando, da Meia-Lua e companhia. Grupos que protagonizam essa questão da polarização de poder. A Bolívia é considerado o país mais indígena das Américas e, de uma certa forma, desde a eleição de Evo Morales, mas também anteriormente, alguns acontecimentos políticos de fato colocaram a Bolívia nas manchetes. Um outro ponto interessante também é que, para além do separatismo, a Bolívia não tem a saída para o mar, a saída para o litoral. A Bolívia tem uma disputa judicial nos tribunais internacionais, porque desde o século XIX, na Guerra do Pacífico, a Bolívia perdeu o seu acesso para o mar, notadamente para o Chile. Existe toda essa questão da dificuldade. Outro ponto também, a Bolívia é um país muito rico em gás natural, inclusive existe um gasoduto construído na década de 90, ligando o Brasil à Bolívia. O Brasil compra gás natural da Bolívia, o gás natural é uma importante fonte de divisas para aquele país, e também a Bolívia ficou conhecida recentemente pelas grandes reservas do que a gente chama de ouro branco. A Bolívia tem uma forte riqueza do lítio, o lítio que é tão importante para essa indústria de baterias, de carros elétricos e afins. Além do lítio, você tem a questão também da prata, já falei aqui do gás natural, o estanho. A Bolívia tem uma longa história da mineração do estanho. Então, é um país que é pouco industrializado, tem pouca tecnologia própria, uma educação precária, mas é um exportador do que a gente chama de commodities. São os produtos, são as matérias-primas que são negociadas internacionalmente, para além do ouro, do chumbo, do alumínio, da prata e assim por diante, tá? Então, existe a pobreza, a questão do acesso ao mar, um processo, um passado colonial que é muito também falado, essa questão indígena particularmente, essa predominância da população indígena. Eu estava vendo aqui, pelos últimos censos, entre 40% a 60% da população boliviana a gente pode considerar indígena, e frequentemente o país é citado como mais indígena das Américas, como eu venho dizendo aqui para vocês. Só uma curiosidade também, que muita gente me perguntou hoje ao longo do dia, os alunos e, enfim, as pessoas que fazem parte do grupo fechado também, perguntando quais são as relações da Bolívia com a Rússia. Recentemente, o presidente da Bolívia, a Bolívia foi convidada, vocês devem saber, para participar de um grande evento na Rússia, em São Petersburgo, um dos poucos países a participar. A Bolívia, que recentemente externou boas relações com Vladimir Putin. Bolívia e Rússia têm uma grande colaboração no setor de energia. A Gazprom, que é a empresa estatal russa de energia, tem grandes projetos dentro da Bolívia. Na parte de defesa também, treinamento, forças armadas, tecnologia militar. A Rússia tem mostrado um certo interesse em colaborar com a Bolívia em áreas de tecnologia, projetos de satélites, porque seria um pezinho para a Rússia dentro da América Latina, notadamente na América do Sul, um local que é fonte aí de polarizações, eu posso falar para vocês, significativas. Com a China também, a China tem investido pesado na Bolívia,
com destaque para essa questão do lítio, o acesso ao ouro branco. A gente estima que as reservas de lítio da Bolívia são, assim, fortíssimas. Como eu disse para vocês, agora em junho de 2024, durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o presidente da Bolívia descreveu a Rússia como um governo amigo e agradeceu a Putin pelo apoio recebido nos últimos anos nas cooperações em termos de baterias de lítio e em outras colaborações entre os países. E, assim, é isso que a gente vem, de alguma forma, trazendo essa análise bem rápida aqui para vocês. A próxima eleição para presidente da Bolívia está marcada para 2025. A última eleição foi em 2020, quando o atual presidente Luiz ele foi eleito, e hoje houve uma tentativa de derrubá-lo. Um general que critica abertamente o ex-presidente, o Evo Morales, ele foi afastado do cargo. Ele conseguiu um pequeno apoio dentro do exército, cercou o palácio, entrou no palácio e tentou derrubar o presidente, mas a tentativa foi frustrada porque dentro do próprio exército não houve uma mobilização significativa. Ele não teve esse engajamento por parte da polícia, do exército, das forças armadas. Então, o que aconteceu hoje não passou de uma tentativa. A Bolívia tem um longo histórico de instabilidade. Se a gente pegar os anos 70, mudanças, rupturas governamentais, em 2008 também, o Evo Morales com aquele conflito com parte da classe política da região de Santa Cruz, que tem uma zona separatista muito forte, e outros eventos também recentes. Então, a Bolívia, na verdade, é um retrato do que acontece no contexto da América Latina, da América do Sul, uma região que tem vias abertas, uma região que tem forte instabilidade política, econômica e social. Então, para vocês entenderem, de fato, esse contexto do que aconteceu hoje, foi uma tentativa de golpe liderada pelo general Juan José. Ele queria derrubar o presidente, mas nesse momento, particularmente, ele não conseguiu o reconhecimento, ele não conseguiu o apoio, o engajamento das Forças Armadas e acabou sendo preso. Ele e outros que foram acusados de serem antipátria, né, de confabularem, de conspirarem contra a nação. Tranquilo, turma? Eu acredito que vocês tenham entendido aqui. Isaac está falando aqui, ó, que morou lá em 2008, 2009. Na época já existia uma grande corrida pelo lítio. A China estava na frente, a Bolívia tem muitos protestos historicamente. Enfrentamos 18 dias de greve, tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai da cidade, comércio também fechado. De fato, é um país que tem forte instabilidade, tem comércio com o Brasil no gás, grande produção de lítio, exportação de lítio, lítio usado nessa indústria de carros elétricos, baterias e afins. O ouro branco, a gente diz que a Bolívia tem entre as maiores reservas de lítio do mundo, ok? O maior depósito de sal do mundo e reserva de lítio, um mineral essencial. A Bolívia também tem o estanho, como eu disse para vocês, e outros minerais, inclusive alguns que nós chamamos de forma frequente de terras raras. Terras raras. Certo, turma? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Eu tentei ser o mais breve possível aqui para o vídeo não ficar muito longo para vocês, mas que para vocês possam entender o contexto. O tamanho da Bolívia é quase o tamanho do Pará, população 12 milhões, se a gente pegar o Brasil com 215 milhões, ou seja, a população da Bolívia é pequena, é um pouco maior do que a população de Pernambuco, tá? Do meu estado. PIB 44 bi, o Brasil tem um PIB de quase 2 tri, ou seja, uma diferença também muito forte. O IDH, posição 120 de cerca de 193 países que saem nesse ranking do IDH. Então, foi uma tentativa de golpe de parte da cúpula militar, mas os caras não conseguiram êxito e resultado, esse golpe teria sido frustrado. Há uma tese de que foi tudo criado pelo governo para se fortalecer perto das eleições, para tomar medidas enérgicas, para que possa sufocar a questão dos direitos e afins. É muito cedo para a gente cravar algo, mas sempre surgem as teorias da conspiração. Basicamente isso que eu tenho para dizer
a vocês. Tranquilo, turma? Beleza? Saúde e paz para todos vocês. Obrigado a todos aqui que nos acompanharam. Quem tiver alguma pergunta, bora fazer o seguinte. Primeiro, compartilhe esse vídeo. Acompanhe aqui as nossas postagens. O pessoal do YouTube também, eu vou subir para lá. E quem tiver alguma pergunta, coloca nos comentários que ao longo do dia eu vou respondendo para vocês, a vocês. Pelo menos eu consigo responder as perguntas que eu considere mais interessantes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Simbora, simbora. Um beijo grande e um forte abraço. Fui!